Meu amigo, vou te contar que naquela época eu vivia rodando pelo Maranhão direto, puxando carga de farinha e voltando vazio para buscar encomenda no interior. Numa dessas noites, eu tinha parado o meu caminhão ali para os lados de Codó, numa rua tranquila, só esperando da hora de seguir viagem. Noite abafada, céu sem lua, aquele silêncio que parece que gruda na pele da gente. Eu estava sentado no banco do carona, ajeitando um café morno numa garrafinha de metal, quando ouvi um barulho seco vindo de um rádio velho que eu carregava na boleia. Era daqueles rádios antigos que só pegavam estação quando queriam, mas naquela noite ele soltou um chiado estranho, seguido de uma voz que parecia de alguém chamando, baixinho, como se estivesse longe demais. Eu achei que fosse interferência de alguma torre de comunicação, mas aí o rádio falou mais claro, como se a voz tivesse encostado no meu ouvido. "Moço, me ajuda! Tem alguém no quartinho!" Rapaz, meu sangue gelou, porque a voz não vinha como anúncio, não vinha como música, não vinha como nada que fizesse sentido. Parecia alguém falando comigo mesmo. Dei uma olhada pela janela e vi uma casa velha do outro lado da rua. Parecia abandonada fazia muitos anos. Tinta descascada, muro baixo com mato saindo pelas brechas e uma porta entreaberta balançando com o vento quente da madrugada. Eu pensei, Zeca, você tá cansado, tá ouvindo coisa. Mas aí a porta abriu mais um pouco e uma senhora pequenininha apareceu. Magrinha, pele enrugada, um vestido florido quase desbotado. Ela levantou a mão tremendo e fez sinal chamando. Não parecia uma ameaça, parecia alguém implorando por ajuda. E eu, que sou teimoso e acostumado com estrada, sei que quando a gente vê alguém precisando, não vira as costas. Desci do caminhão com cuidado, senti o chão quente mesmo sendo madrugada e fui caminhando até ela. A senhora parecia desesperada. "Moço, graças a Deus você veio. Ele tá lá atrás. Eu tô com medo." Eu perguntei quem era ele, mas ela só repetia que tinha alguém no quartinho dos fundos, que ouviu barulho, que achava que o sujeito estava escondido lá dentro. Eu respirei fundo, olhei para o quintal escuro, cheio de mato alto, e pensei que podia ser um invasor, alguém procurando refúgio ou querendo aprontar. Pedi para ela ficar ali na sala iluminada, sentei a mão na lanterna que sempre carrego no bolso da calça e fui entrando pelo corredor apertado da casa. O cheiro de mofo vinha forte. A madeira rangia sobre meus passos. O quintal era ainda pior. Mato alto, lixo velho, pedaços de telha quebrada, tudo misturado com aquele cheiro pesado de coisa antiga que ninguém mexe faz décadas. Lá no fundo tinha um quartinho de tijolo cru, porta velha presa por um cadeado enferrujado. Tava tudo trancado, sem sinal de que alguém tinha entrado. Eu voltei e avisei. "Minha senhora, não tem como ter alguém aí dentro. O cadeado tá fechado." Ela balançou a cabeça e disse: "Mas eu ouvi, eu sei que ouvi." Eu fiquei dividido entre acreditar nela ou acreditar na lógica, mas a angústia dela era verdadeira demais. Decidi arrombar. Bati com uma barra de metal que achei ali perto e o cadeado caiu com facilidade. O cheiro que saiu de dentro veio como uma pancada no peito. Cheiro de coisa podre, de vida que se foi faz muito tempo. Eu prendi a respiração e apontei a lanterna. Nada. Só tralha velha, caixas emboloradas, ferramentas enferrujadas e um silêncio pesado. Mas aí notei o piso diferente. Um pedaço de cimento mais claro, meio torto, como se alguém tivesse remendado. Bati com os dedos. Soou oco. Aí, meu amigo, minha espinha arrepiou de cima a baixo.
Quando eu percebi que o chão daquele quartinho estava remendado, senti a mesma sensação que já tinha me pegado umas vezes na estrada. Aquela certeza silenciosa de que a situação tinha mudado de nível, e para pior. Ajoelhei devagar e comecei a limpar o cimento com a mão, tirando o pó e a sujeira acumulada. Não era serviço de profissional, não. Era como se alguém tivesse tentado esconder alguma coisa às pressas, sem saber muito bem o que estava fazendo. E quanto mais eu observava, mais eu lembrava da expressão aflita da senhora na sala. Voltei até ela para avisar que ia precisar de um objeto mais firme para abrir o piso. Mas quando cheguei na porta da sala, ela estava parada olhando para mim, imóvel, segurando as próprias mãos como quem tenta impedir que elas tremam. "Moço, não demore, ele está lá embaixo." Eu perguntei, embaixo de quê? Mas ela só desviou o olhar, como se estivesse lembrando de algo que preferia esquecer. Voltei para o quintal com aquela mistura de medo e dever no peito. Achei um pedaço de ferro nos fundos, provavelmente de alguma cerca velha, e fui cavando o remendo. O barulho metálico ecoava num silêncio estranho, como se até os grilos tivessem parado para ouvir. Quando a fina camada de cimento quebrou, um cheiro pesado subiu, ainda mais forte que o que eu tinha sentido ao abrir o quartinho pela primeira vez. Era cheiro de coisa antiga, mofada, misturado com algo doce e enjoativo, que só quem já viu a morte de perto reconhece. E ali estava, um buraco raso, e dentro dele, um pacote envolto em tecido apodrecido. Minha lanterna bateu e vi que não era só objeto velho. Eram ossos. Ossos humanos. Respirei fundo, tentando manter a calma. Já vi muita coisa na estrada. Já encontrei gente machucada, já socorri caminhoneiro caído. Mas aquilo ali era diferente. Aquilo era crime enterrado no quintal. E eu estava sozinho com uma senhora que parecia mais frágil que um copo de vidro, mas que sabia muito mais do que dizia. Fui até a sala chamá-la. Quando entrei, ela estava sentada num banquinho olhando para a parede como quem observa coisa que mais ninguém vê. "Minha senhora, preciso falar com a senhora sobre o que encontramos." Ela desviou os olhos devagar e pela primeira vez percebi uma tristeza funda, como se ela carregasse um peso impossível nas costas. "Eu tentei avisar," ela murmurou, "mas ninguém escutava." Aquela frase bateu estranho. Tentei entender melhor. Perguntei se ela sabia quem podia ter sido enterrado ali. Ela fechou os olhos e balançou a cabeça, mas não como quem nega, como quem lembra. "Moço, tem coisa que fica presa na casa. A gente acha que foi embora, mas não vai. E quando ninguém procura, a casa chama alguém de fora." Eu senti o estômago embrulhar, porque aquilo batia com o que aconteceu comigo. O rádio no caminhão, a voz chamando, o pedido de ajuda vindo de um lugar que nem devia pegar sinal naquela hora da madrugada. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ela levantou de repente, como se tivesse ouvido um som que só ela escutou. Andou até a porta que dava para o corredor e apontou para o quintal. "O resto tá lá. Você precisa ver tudo para entender." Não sei explicar, mas alguma coisa na postura dela mudou. Não era mais a senhora assustada da porta, era alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Eu segui atrás, mesmo com cada passo dizendo para eu voltar para o meu caminhão e ir embora daquela casa maldita enquanto dava tempo. Quando voltamos ao quartinho, a porta que eu tinha deixado encostada estava completamente aberta, mesmo sem vento nenhum. A senhora ficou parada na soleira, olhando para dentro como quem encara um velho conhecido. Ele não queria que achassem, mas chegou a hora. Antes que eu conseguisse entender quem era esse ele, a lanterna piscou. Piscou de um jeito que a bateria não costuma fazer, e o cheiro dentro do quartinho ficou pior. Lá no fundo, perto do canto onde eu tinha quebrado o piso, tinha mais coisa enterrada,
O chão tinha pequenas áreas mais claras, como se alguém tivesse tampado buracos diferentes em épocas diferentes. E enquanto eu observava aquilo, ouvimos um barulho seco debaixo da terra. A senhora não recuou. Pelo contrário, olhou para mim e disse: "Agora você vai saber por que ninguém fica nessa casa depois do anoitecer." Foi nesse momento que a voz que eu tinha ouvido no rádio voltou. Mas dessa vez não veio de aparelho nenhum, veio de dentro do quartinho. Baixa, arranhada, quase um sussurro, mas clara o suficiente para fazer meu coração travar. "Ache todo." E a senhora ouve aquilo, sorriu, mas não um sorriso feliz, um sorriso de quem esperou muitos anos por aquele momento. E foi aí, o meu amigo, que tudo começou a ficar muito pior. Quando aquela voz arranhada ecoou de dentro do quartinho, mesmo sem ter ninguém lá, senti meu corpo inteiro endurecer. Eu que já rodei estrada de norte a sul, já vi assombração em curvo de serra, já escutei coisa que não vinha de lugar nenhum. Nunca tinha sentido um silêncio tão pesado quanto o que caiu ali depois daquela palavra esticada, como se tivesse subido do fundo da terra. A senhora continuava na porta, imóvel, com aquele sorriso estranho que dava mais medo que qualquer coisa enterrada no chão. Eu tentei dar um passo para trás, mas minhas pernas não obedeceram. A lanterna tremeu na minha mão, jogando luz torta nas caixas velhas, nas paredes emboloradas e no pedaço de cimento quebrado, onde os ossos descansavam como se estivessem esperando por alguém. Foi aí que reparei que o tecido que envolvia a ossada tinha um desenho florido, parecido demais com o vestido da senhora. E aquilo mexeu comigo. Olhei para ela, mas ela parecia não perceber meu olhar. Só encarava o buraco, como se estivesse vendo outra coisa ali dentro. Tentei pensar racionalmente. Talvez eu estivesse cansado, talvez o cheiro forte tivesse me deixado tonto, talvez fosse algum animal no subterrâneo ecoando a voz de um jeito esquisito. Mas quanto mais eu tentava achar explicação lógica, mais o ambiente tirava essa lógica da minha cabeça. O ar ficou mais frio. Não um frio natural de madrugada, mas um frio parado, pesado, que parecia sair direto do chão. A senhora deu um passo para frente e eu instintivamente levantei a mão, como quem tenta afastar alguém do perigo. "Melhor a senhora ficar atrás", eu disse com a voz falhando. Ela nem olhou para mim, respondeu como se estivesse conversando com alguém que não estava visível. "Eles ficaram aqui por tempo demais. Ele não queria que achassem, mas agora ele também está preso." O jeito que ela disse "ele" fez meu estômago gelar. Perguntei quem era essa pessoa. Ela virou o rosto muito devagar e pela primeira vez vi que os olhos dela estavam úmidos, mas não era choro comum. Era um brilho estranho, como se tivesse passado noites demais procurando algo que não encontrava. "Meu marido", ela disse quase que num sussurro, "ele fez isso." Antes que eu pudesse perguntar o que exatamente ele tinha feito, um som ecoou no quartinho. Não era mais um sussurro, nem um barulho seco. Era como se algo arranhasse o chão por baixo do concreto. Um arrastar lento, acompanhado de respiração fraca, irregular, impossível de ser de quem está vivo. A senhora não se mexeu. Eu recuei mais um passo, lutando contra a vontade de largar tudo e correr de volta para o caminhão. Mas algo me prendia ali. A necessidade de entender o que estava acontecendo e a sensação de que, se eu fosse embora, estaria deixando algo incompleto. O chão tremeu um pouco, não como terremoto, mas como se algo pesado tivesse batido lá de baixo, exatamente onde a ossada estava.
A lanterna piscou de novo. O cheiro aumentou. E num instante curto demais para pensar, o tecido que envolvia os ossos se mexeu. Não muito, mas o suficiente para eu ver. Não era vento. Não tinha corrente de ar ali. O tecido simplesmente subiu um pouco, como se algo embaixo tivesse respirado. A senhora finalmente entrou no quartinho, passando por mim sem me tocar, mas senti um calafrio atravessar meu braço quando ela passou. Ela se ajoelhou ao lado da ossada e falou com uma serenidade que eu nunca teria naquela situação. Eu estou aqui, pronto. Faça o que precisa fazer. Aquilo me assustou mais do que qualquer coisa, porque ela falava com alguém que eu não via, alguém que talvez nunca tivesse saído daquele lugar. A luz da lanterna focou sem querer no rosto dela, e eu vi que a expressão dela não era só tristeza, era resignação, como se estivesse oferecendo alguma coisa, como se estivesse aguardando a resposta de alguém que não deveria responder. De repente, minhas costas se arrepiaram. A sensação era de que tinha alguém parado atrás de mim. Juro pela estrada que aquele peso no ar denunciava presença. Respirei fundo e virei rápido, com a lanterna apontada. Não tinha ninguém, só a porta velha balançando devagar. Mas um som saiu da parede ao meu lado. Um murmurinho, fraco, mas repetido. Ache tudo. O sussurro não parecia mais pedir socorro, parecia uma ordem, uma exigência. Antes que eu pudesse responder, a senhora tocou o chão com as duas mãos e a lanterna iluminou algo que eu ainda não tinha percebido. Havia pequenas marcas, quase imperceptíveis ao redor do buraco, como se outros remendos tivessem sido feitos, como se houvesse mais de um corpo ali. A senhora respirou fundo e disse: ele achou que ninguém ia descobrir. Achou que eu ia ficar calada para sempre. Eu senti o peso daquelas palavras como se tivesse levado um soco. Ela olhou para mim e, pela primeira vez, parecia nitidamente assustada. Ela disse: agora ele quer sair, e não é só ele que está preso. Na mesma hora, o chão tremeu de novo, mais forte, como se algo realmente estivesse tentando subir. E foi ali, naquele instante tenso, que eu percebi. Não era apenas um mistério antigo. Era algo vivo, algo que ainda não tinha terminado. Naquele instante em que o chão tremeu mais forte, senti o medo tomando conta do meu corpo de um jeito que eu não sentia desde a juventude, quando quase virei o caminhão numa serra molhada. A senhora continuava ajoelhada, como se estivesse pronta para enfrentar algo que eu nem conseguia ver. A respiração dela ficou pesada e por um momento achei que ela fosse desmaiar, mas então ela colocou a mão sobre o tecido florido que cobria os ossos e falou com uma firmeza que não combinava com a fragilidade dela. Chega! Já basta! O quartinho inteiro pareceu responder a essa palavra. O barulho que vinha do chão diminuiu, depois parou. O ar, que estava gelado demais, começou a voltar ao normal. A lanterna estabilizou. Eu aproveitei a trégua e puxei a senhora pelo braço, com cuidado, dizendo que precisávamos sair dali. Mas ela resistiu. Não posso ir, não ainda. Eu insisti, lembrando que aquela casa estava cheia de sinais de que algo muito errado tinha acontecido. Ela suspirou fundo e, com os olhos marejados, enfim se levantou. Saímos do quartinho e paramos no meio do quintal, onde o ar parecia menos pesado. Eu queria entender tudo de uma vez, quem era o marido dela, o que ele tinha feito, por que aquele lugar parecia guardar tanta dor. Ela respirou fundo, ajeitou o chale nos ombros e começou a contar. Ele não era um homem ruim no começo, mas o tempo deixou ele estranho, ciumento, possessivo. Ele achava que eu queria ir embora e, um dia, ele decidiu que se eu não fosse dele, não seria de ninguém. As palavras dela me cortaram por dentro, porque no fundo
Já sabia. Aquela ossada era dela. Ou, melhor, era da versão dela que viveu lá no passado. A versão que sofreu. A versão que nunca saiu daquela casa. Mas a senhora à minha frente ainda estava ali. Como se algo tivesse segurado sua presença no mundo, talvez esperando que alguém finalmente encontrasse o seu corpo. Quando perguntei se ela mesma sabia disso, ela apenas olhou para o quartinho e respondeu: eu sabia que tinha algo faltando, algo que não deixava eu seguir. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, uma luz suave começou a envolver a senhora. Não era luz forte, era como o brilho de lamparina, quente e calmo. Ela sorriu. Agora um sorriso tranquilo, sem aquele peso sombrio. Obrigada, moço. Você ouviu quando ninguém mais escutou. Eu tentei segurá-la pelo braço, mas minha mão passou como se ela fosse feita de fumaça. O choque me fez dar um passo atrás. A luz ficou mais intensa, envolvendo toda a sua figura até que tudo ali virou apenas um contorno dourado no ar. O vento soprou no quintal, levantando o mato alto ao nosso redor, e quando a luz apagou, ela não estava mais lá. Fiquei parado uns segundos tentando entender se aquilo tinha sido real ou coisa da minha cabeça cansada. Mas quando olhei para dentro do quartinho, tudo estava como antes. Ossos, tecido florido, chão remendado. Só que agora o ar estava leve. Não tinha mais o cheiro pesado, nem a sensação de ser observado. A casa parecia finalmente vazia. Chamei a polícia de Codó, expliquei a situação como pude. Quando eles chegaram, confirmaram que havia sim restos humanos enterrados ali. Mais de um, inclusive. Os investigadores descobriram que o marido da senhora tinha sumido há décadas e provavelmente também estava enterrado em algum lugar perto dali. A história nunca tinha vindo à tona, porque ninguém mais morava na casa. Ela ficou esquecida no tempo. Enquanto os peritos trabalhavam, eu sentei na calçada, suado, tremendo, e encostei a cabeça no para-choque do meu caminhão. Fiquei pensando na senhora, na força que ela teve para chamar alguém mesmo depois de tanto tempo, e na coragem dela de enfrentar o próprio passado. Ali, eu percebi que na estrada ou na vida tem coisa que não precisa de explicação. Basta sentir. No fim daquela noite, antes de partir, olhei mais uma vez para a casa escura. O vento mexeu devagar as folhas do quintal, mas agora o som era só som de vento mesmo. Não tinha mais sussurro, não tinha mais pedido de ajuda. Senti uma paz estranha, como se tudo o que precisava ser resolvido tivesse enfim encontrado seu lugar. E digo sempre para os meus ouvintes e companheiros de estrada, nem toda voz que chama no silêncio vem de gente viva, mas algumas delas só querem descanso, só querem ser encontradas. E se você gostou desse relato, meu amigo, não esquece de comentar o que achou dessa história. Quero saber se você já viveu algo parecido na estrada, no mato ou numa casa antiga dessas que guardam lembranças demais. Aproveita também e segue o canal para não perder nenhum relato novo. Aqui sempre tem história para arrepiar, para fazer pensar e para acompanhar naquela viagem longa. E se quiser continuar nesse clima de mistério, te convido a assistir o último roteiro que eu escrevi, O Rosto que Nasceu no Curral. É só clicar e seguir viagem comigo.